Para nós hoje. Então vamos iniciar. Glória a Deus. Amém? Irmãos, bom dia, shalom. Obrigado por nos permitir entrar na tua casa, que você hoje tem um dia extravagante de bênçãos, extravagante no amor, na unidade, em todas as coisas que Deus vai fazer. Quando eu falo extravagante, seja assim em abundância sobre a tua vida. Exagerado. Tá? Seja muito exagerado tudo em sua vida, tudo de bom que Deus tem para você. Amém? Para que nosso dia seja assim extravagante, vamos falar assim: Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos, Senhor Deus, nessa manhã falando contigo, diante de uma live, diante de pessoas. Papai, muito obrigado por esse momento, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar as tuas mãos sobre nós e derramar sobre nós as tuas ricas bênçãos, porque a tua palavra diz que elas nos alcançariam, Pai. Então, que nós possamos, Senhor Deus, agora, Pai, tomar posse, saber tomar posse dessa bênção. E para isso nós, Senhor Deus, ativamos novamente, Senhor Deus, Pai, a nossa aliança contigo, e que teu santo, doce e doce Espírito guie nosso espírito guie nossa alma guie nosso corpo, e que nós possamos desfrutar o melhor dessa terra, que nós possamos escolher o melhor dessa terra, fechar hoje os melhores negócios, fazer, Papai, as melhores coisas no dia de hoje. Muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui, Pai. Leve saúde, Senhor Deus, àqueles que precisam, Senhor Deus, leve a paz àqueles que precisam, Senhor Deus. Põe as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada casa, Pai, sobre as nossas autoridades, sobre o presidente do Brasil, o governador do estado de São Paulo, Papai, sobre, Senhor Deus, o prefeito de Salesópolis. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és tremendo, Tu és bom e maravilhoso. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Coloca Tuas mãos, Senhor Deus, agora, Pai. Vai tocando em cada vida que precisa, Senhor Deus. Vai tocando, Papai, em cada lar, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. E faça, Senhor Deus, a Tua obra sobre nossas vidas. Por isso estamos aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Isaías 63 diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Borra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho a traje e as suas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar. O lagar que eu pisei sozinho, e dos povos nenhum dos homens se achava comigo. Pisei nas uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque todo o dia vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades, que diziam: certamente eles são meu povo, filhos que não mentiram, e lhes se tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e
contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo, e eles mesmos pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos como cavalos no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo perante para criar-lhes um nome glorioso. Atenta do céu e olha para a santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu és o Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é teu nome desde a antiguidade. O Senhor, porque nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endurece o teu coração para que não temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo os pais possuído pelo teu santo povo. Nosso adversário pisaram o teu santuário, tornando-nos como aqueles que tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Amém? Aqui o Senhor fala aqui do povo de Israel, a profecia, contra Israel, em forma de oração profética do profeta, contra os povos que se rebelaram contra o Senhor. Mas aqui ele fala também da misericórdia de Deus, que dura de geração em geração, dura de todos os tempos. Que Deus nunca esqueceu que nós somos seu povo. Amém? Que nós somos seus. Tá? Então nunca te esqueça que você é do Senhor. E Deus, ele te criou, ele te formou para que você fosse adorador. E só é adorador aquele que ama. Porque tem uma palavra lá em Atos que diz que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então só é adorador aquele que ama a Deus, não aquele que quer tirar proveito daquilo que Deus pode fazer, mas aquele que verdadeiramente ama a Deus se torna um adorador, se torna aquele a quem Deus procura na face dessa terra. Então Deus aqui, ele fala do amor dele, ele fala de tudo que ele fez, de tudo que ele fez e ele faz. Ele fez para Israel e vai fazer por mim e por você. Amém? Bom dia. Pastor Deus. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Rita Santana. Shalom para vocês que estão aí. Glória a Deus. Vocês já compartilharam o nosso vídeo? Todos compartilharam aí o nosso vídeo para nós podermos atingir mais pessoas, né, queridos? Tantas pessoas estão precisando aí de ouvir uma palavra, Ouvir uma palavra que o edifique, que você pode salvar uma alma aí, amém, queridos? Então não deixe de estar compartilhando o nosso vídeo, a nossa live, para que venha alcançar mais pessoas, amém? Glória a Deus. Nós estivemos iniciando na terça-feira, uma série nova da nossa live. Deixa eu dar uma virada aqui que Isso. E hoje nós
vamos estar no nosso primeiro degrau. Que nós estamos falando sobre sucesso também, o que é o sucesso. E hoje a gente vai subir o nosso primeiro degrau da escadaria do sucesso, tá bem? São 50 dicas aí para que você tenha sucesso, para que você alcance. Então aí nós temos 50 dicas. Bom dia, Cris! Shalom, filha. Dani também, bom dia. Shalom. Primeiro degrau é que reclamação e sucesso não combinam. Amém? Isso não combina? Não combina. Queridos, a reclamação, ela é uma praga. E que muitas vezes tem se alastrado em toda a nossa sociedade, né? Então, é uma praga que se alastra. E muito desse hábito, ele vem do fato de que quando você reclama, você tem a sensação, né, de você estar fazendo alguma coisa pela sua situação. Você sente como se você estivesse fazendo alguma coisa. Valdir, irmã Geralda, irmã Lídio, bom dia. Shalom, Márcia, bom dia. Shalom. Então, quando você fica reclamando, você tem essa sensação que você está fazendo alguma coisa pela situação. Mesmo quase que sem nenhum esforço, mas você sente isso. É muito mais fácil reclamar do que realmente agir para mudar a situação. Então, reclamar é um vício. A reclamação, ela vira um vício e começa cedo, queridos. Em um primeiro momento, a criança, ela reclama, né, para receber a atenção dos pais, ela reclama para receber a atenção dos professores e ela reclama para receber a atenção de todo mundo. Parece até uma coisa boa, né? Mas o que leva a criar esse hábito de reclamar é isso, que com o passar do tempo, a pessoa que reclama, ela vai ficando chata e acaba ficando sozinha, porque é uma pessoa reclamona. Então ninguém aguenta uma pessoa que reclama da vida. Ela fica chata, ela fica uma pessoa azeda, né? Porque só abre a boca para queixar, em vez dela ir em frente, ela acaba sempre dando passos para trás. Então é como se a pessoa que reclama fosse vítima de uma situação. Então é muito mais fácil se enxergar assim, porque você tem a falta sensação de que não tem responsabilidade por nada do que acontece. Se der certo, é culpa da sorte, mas se der errado, é culpa do azar, é culpa da vida, é culpa do mundo, é culpa de outras pessoas, de qualquer coisa, menos sua. Então a pessoa que se reclama, ela nunca assume a culpa, né? Ela sempre vai querer jogar a culpa em alguém. Então, assim ela não sente tão mal quando ela fracassa. A pessoa que joga a culpa em alguém e vive reclamando, quando ela fracassa, ela não se sente tão mal. Então, quando ela reclama, ela mostra que ela não teve nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver com isso. Quer acreditar que a culpa não é sua? Então ela faz isso. Então talvez ela até consiga convencer alguém, certo? Talvez convencer alguém, talvez conseguir a compaixão de outras pessoas reclamando. A pessoa que reclama, ela tenta conquistar ou conseguir para que as outras pessoas tenham compaixão. Ou talvez ela fique tão chata que as outras pessoas preferem nem discutir com ela. Aí parece que a reclamação deu certo. E esse vício, ele acaba continuando. Então as pessoas reclamonas são assim, né? E as pessoas acabam até continuando porque a pessoa acaba ficando muito chata. Então a pessoa reclamona é como se o mundo inteiro, nenhum problema fosse tão complicado quanto o dela. Todos os problemas do mundo não é nada diante do problema dela. Então você até consegue, né, ver problemas piores em outras pessoas. Mas os seus olhos
logo se direciona, né, a alguma coisa que faz com que o seu problema, né, pareça ter menos solução, ou a sua atenção se desvia para alguma vantagem que a pessoa tem sobre você. Então esse problema de reclamar acaba se tornando um vício na vida da pessoa, né? Uma pessoa que tem problemas de saúde, uma pessoa, né? Vamos pensar aí num rapaz tetraplégico, certo? Mas ele está vencendo na vida, porque afinal de contas, ele teve uma família unida. Você vê uma pessoa, você fala, não, ele venceu porque ele teve uma família unida. Já você pensa, nasci num lar desestruturado, tive uma infância complicada, né? Aí o que acontece? Já começa a reclamar da vida. Às vezes uma moça que teve uma infância difícil e hoje venceu na vida, você olha para aquela moça, de repente, né, você fica argumentando, ela teve sorte, ela conseguiu estudar enquanto eu estava trabalhando, eu não consegui estudar, eu não consegui fazer isso, né? Aí fica argumentando, eu tive problemas de saúde, eu não pude concluir minha faculdade, e aí isso vai dando desculpas para o seu fracasso. Você se treina e nunca encontra uma saída para os seus problemas. Muitas vezes acontece isso. Então, porque é isso o que a reclamação faz com que a pessoa ela se aprisiona em uma sequência infinita de fracassos. A pessoa que reclama muito, ela vive numa frequência de fracassos. Então você vai criando um padrão de desgraça da sua vida, sem você perceber. E o contrário, né? Também é verdade isso. Então quando deixa de reclamar, quando você deixa de ficar uma pessoa reclamona e você se concentra naquilo que você pode fazer para resolver o seu problema, você começa a criar um padrão de sucesso que vai transformar a sua vida, certo? Quando você tira o foco da reclamação e você vai trabalhar em cima para que você venha criar aí, né, um jeito de resolver o problema ao invés de você reclamar o que você está passando. Você está entendendo? Tem uma escritora, o nome dela é Maya Angelou. Ela nasceu pobre, negra, nos Estados Unidos, em 1928. E uma época de grande segregação racial, né? Era uma perseguição naquele país. E para piorar a sua situação, ela sofreu um trauma muito terrível na sua infância. Ela foi violentada pelo namorado da mãe dela pouco antes dos 8 anos de idade. Quando ela contou isso para a família dela, né, o que havia acontecido, ele foi espancado até a morte. Bateram tanto naquele homem até matar ele. Na sua lógica infantil, na sua cabecinha naquela época, ela deduziu que a sua avó tinha matado aquele homem. Então, ela ficou profundamente traumatizada, queridos. E se sentindo culpada, ela parou de falar. Ela permaneceu muda por quase 6 anos, sem abrir a boca e soltar uma palavra. E aí, deixa eu ver quem que está aqui solicitando. E aí mesmo, né? Mesmo ali com os seus traumas, mesmo com o início de traumas, com dificuldades que fizeram a vida dela começar mais complicada do que a vida já estava complicada, né? Porque a vida dos negros norte-americanos daquela época era muito complicada. Essa escritora Maya, ela construiu uma história memorável. Olha para você ver, aos 16 anos, ela foi a primeira motorista de bonde da cidade de São Francisco. Depois, ela perseguindo lá os seus sonhos, ela começou a construir
uma carreira artística. Foi cantora, foi compositora, foi atriz, foi roteirista, foi escritora, foi poetisa. Ela escreveu inúmeros livros, inclusive autobiográficos, sem medo de expor a história dela. Ela contou a história dela e na década de 50 ela juntou-se ao Martin Luther King Jr. na luta pelos direitos civis contra a segregação racial. Porque negros, eles não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. Queridos, eles eram vistos como seres inferiores. E Martin Luther King Jr. e a sua esposa, eles tiveram o apoio e a amizade da escritora Maia na luta contra a injustiça e contra o preconceito. Maia viu o seu amigo ser assassinado no dia que ela completava 40 anos. Ela viu Martin sendo assassinado na frente dela. Mas em vez dela desistir, em vez dela reclamar, ela se engajou ainda mais na sua luta. Ela queria ajudar outras pessoas. Esse é o segredo. Ajudar outras pessoas. Ela queria que os outros negros entendessem que eles poderiam mudar a sua história. E não precisava ali se curvar ao sistema, né? Que o sistema estava determinando para a vida deles. Maia não fez faculdade, mas Maia recebeu mais de 30 títulos honorários e foi professora universitária durante anos. Foi homenageada inúmeras vezes na vida, inclusive pelo presidente Bill Clinton e o presidente Barack Obama, que se tornaram seus amigos. Maia foi amiga dos dois maiores presidentes dos Estados Unidos. A influência dela era tão grande, queridos, que quando ela morreu em 2014, Obama afirmou que ela foi uma das luzes mais brilhantes da nossa época. E a apresentadora Winfrey, de quem ela também foi muito amiga, resumiu falando assim: eu quero aprender quando ela deixou uma frase para essa apresentadora: quando aprender, ensine, quando tiver, dê. Essa é uma das melhores lições que aprendi com Maia. Olha para você ver, uma mulher extraordinária que venceu as dificuldades inimagináveis, né, dentro de si mesma e também venceu na sociedade. Porque ela lutou pelos seus sonhos. Ela não ficou reclamando daquilo que aconteceu com ela no passado. Ela lutou pelos seus sonhos. Ela mudou a história que a situação ao redor tentou criar para ela. Se há uma história ao seu redor que tentaram criar para você, mude essa história. Você pode, você consegue mudar essa história. Maia, ela disse assim certa vez: se você não gosta de alguma coisa, mude. Você não está gostando? Mude aquela situação. Se você não pode mudá-la, mude a sua atitude. Se o seu marido tem problema, você não consegue mudar ele, mude você. Mude a sua atitude, mude a maneira de tratar, mude a maneira de falar. Não reclame. Não fique reclamando de pessoas, não fique reclamando da situação, não fique reclamando das coisas. Simplesmente mude. Mude a sua atitude, mude sua forma de agir. Aqui está a resposta, queridos. Sempre que um problema surgir, qualquer problema, em qualquer área, e você perceber esse velho hábito de reclamar brotando aí na sua mente, pense. Pense o que você pode fazer para mudar essa situação. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Pense em uma atitude que pode uma atitude que você possa tomar para melhorar esse quadro.
por menor que seja a sua atitude. Pense, pegar, por favor. Provavelmente há algo que você possa fazer. Porém, se não houver, mude a sua atitude. Mude. Muitas vezes é a nossa atitude que tem que mudar, né? Então a sua forma de reagir a certas situações determina o seu sucesso e determina o seu fracasso. Quem vai determinar a sua vitória é você mesmo. Ao invés de você parar no meio do caminho, porque, queridos, o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir você de cumprir o propósito a qual Deus te chamou. Porque Deus ele tem um propósito para todos nós. Eu acho interessante o versículo que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Segundo o propósito de Deus, não segundo a minha vontade. Primeiro eu tenho que amar a Deus. E tudo o que acontece, por isso que a gente não pode reclamar. Nós não podemos, porque a reclamação, ela não vai deixar com que eu alcance aonde eu pretendo chegar ou aonde Deus vai me colocar. Se todas as coisas cooperam para o meu bem, se tudo que Deus fez, se tudo que está acontecendo, porque a Bíblia não fala que Deus está no controle de todas as coisas? É Deus que está no controle de tudo. A Bíblia não diz isso? Se é Ele que está no controle, se tudo é permissível por Ele, por que eu vou reclamar? Então, peraí, eu tenho que me unir ao meu Deus, buscar sabedoria, para que eu consiga resolver essa situação, resolver esse problema. Essa tem que ser a minha atitude, não ficar parado. Então, nós é que temos que resolver, nós que temos que mudar. Então, entenda uma coisa, que reclamar é um hábito que você aprendeu. É possível você desaprender. Vamos ressignificar nossa mente. Hábitos são assim. A gente aprende e a gente desaprende. Então, elimina um hábito desenvolvendo outro. Elimina o hábito de reclamar, desenvolvendo um outro hábito na sua vida. Se você está acostumado a reclamar, comece a se monitorar para trocar a reclamação por atitudes, por ação. Porque quem reclama não tem atitude. Quem reclama não faz. Eu me lembro, né, uma vez na igreja, uma pessoa começou a reclamar de umas coisas, né? Eu falei, não tá legal? Não, não tá, isso aqui. Então fala pra mim, o que eu posso fazer para mudar? Bem, é que, não, se você reclamou, é porque você tem uma solução. Porque você sempre vem reclamando do mesmo problema. Então agora eu vou deixar para você me dar a solução. O que eu posso fazer para mudar essa situação? É só isso que eu tenho para dizer a você. Você vai ficar responsável para mudar essa situação. O que eu posso fazer para mudar a situação? Aí a pessoa ficou assim, né? Nunca mais ela veio reclamar de nada para mim. Depois começaram a reclamar. Não, porque fica atrasando para começar o culto, porque atrasa, 5, 10 minutos. Eu falei, então vamos resolver esse problema? Vocês vivem reclamando. Os 3 que reclamavam. Chamei os 3 e eu falei assim, o problema é esse? Vocês estão reclamando disso? Então tá. A partir de agora, vocês estão autorizados a começar o culto na hora certa. Eu não subi no altar para começar o culto, você vai lá e começa. Certo? Vocês 3 têm capacidade para dizer, boa noite, irmãos, vamos começar orando enquanto eu estou recebendo o povo que está na porta. Eu estou dando atenção para o povo. Então vocês vão começar o culto para mim e eu só vou entrar na hora do louvor, depois da oração. Ok? Deu horário.
que aconteceu? O problema resolveu? Não, porque eles reclamavam e não tomavam atitude. Aí num dia na reunião eu falei assim, e aí? Por que o culto ainda está começando atrasado? Vocês não viviam reclamando que o culto estava começando atrasado? Mas não tomam uma atitude para fazer. É muito fácil reclamar, ao invés de pegar e ir lá e resolver o problema. Ficaram tudo com a cara no chão. Ficaram tudo com a cara no chão. Você está entendendo? Por 2 vezes. E dessas 3 pessoas que reclamavam, foi uma que reclamou do outro problema e também não resolveu o problema. Ficaram, nunca mais vieram trazer reclamação. Você está entendendo? São pessoas que não tomam atitude para resolver um problema. Só sabe reclamar. Se eu tiver com a reclamação, se eu tenho alguma coisa, peraí, olha, eu tenho alguma coisa que eu não estou gostando, peraí, olha, eu não estou gostando disso, mas eu tenho essa solução para você. Vamos tentar fazer assim? Então a ação, quando você vê a palavra reclamação, né? Pense sobre a palavra reclamação. A palavra ação, ela está no final da palavra. Se estivesse no começo, a pessoa não reclamaria. A ação fica no final, por isso que a pessoa reclama. Então a ação é o antídoto contra a reclamação. Comece a colocar a ação na frente. Comece a ter atitude na frente. Aí você não vai reclamar mais. Se você não puder fazer nada a respeito daquela situação, vai adiantar você reclamar? Mude então a sua postura diante de um problema. Mude a sua forma de enxergar o problema. Decida que tudo, absolutamente tudo, irá trabalhar para o seu bem, irá cooperar para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você está dentro do propósito de Deus? Você está dentro da vontade de Deus? Então, olha, entenda que todas as coisas cooperam para o bem, para o seu bem. Amém? Genícia, bom dia. Eliane Sena, bom dia. Glória a Deus. Francisco Marcelo. Marcelo do Kiko, bom dia, querido. Shalom. Então, a reclamação, ela simplesmente só vai te levar a andar para trás. Então, o primeiro degrau hoje, da nossa série hoje, da nossa live, que nós começamos sobre sucesso, hoje o primeiro degrau que você vai subir é você entender que reclamação não te leva ao sucesso. Decida absolutamente que você vai trabalhar para o seu bem. Se você não puder reverter uma situação, aprenda com ela. Lembre-se disso. Você nunca... Maria, bom dia, Maria. Você nunca perde. Ou você aprende ou você ganha. Então, reverta. Se você não pode reverter uma situação, tire uma lição dessa situação. Alguma coisa boa você vai tirar dali. Vai surgir nessa situação. A escolha é sua. É você quem decide, é você quem escolhe. Amém? A sua inteligência é um farol que ilumina a sua vida. Mas não faz você andar. Está cheio de gente inteligente dentro do buraco. Guarde bem isso. Tem muita gente inteligente dentro do buraco. Mas não é a sua inteligência que vai fazer você andar. O que faz você andar é você escolher reagir positivamente. É a sua atitude de como você vai reagir diante de uma situação é que vai fazer com que você vá para frente. É que vai fazer com que você vá em frente, siga em frente. Independentemente de qualquer circunstância, queridos. É com guerra, com luta, com força de vontade que você vai ver alguma coisa mudar na sua vida. Você quer mudar a sua vida? Se esforce, mas não é com reclamação.
Não é você reclamando, oh céus, oh vida, oh não sei o quê. Não é reclamando. Tudo você reclama, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você parar de reclamar e começar a tomar atitudes que podem melhorar a sua situação, porque tem muitas atitudes. Amém? Todo mundo tem lutas, todo mundo. Mas a vitória não é para todo mundo. Vitória é só para quem persevera. Vitória é só para quem não desiste. Quem quiser abraçar a reclamação vai ter que se conformar com uma vida limitada, com uma reputação de ser uma pessoa chata e uma pessoa cansativa. E agora que já descobriram que essa prática pode fazer muito mal à saúde, se afaste dela. Maria, deixa eu te falar, Maria, deixei um recado no seu WhatsApp, Maria. Pastora Solange precisa falar com você. Deixei um recado e deixei um telefone lá para você entrar em contato. Eu não sei se você viu, minha querida, viu? Ontem à noite eu vi esse recado no meu WhatsApp, que estão tentando entrar em contato com você. Fale com ela, por favor, viu? Se você já não falou, né? Se você já viu meu recado, amém. Irmão Antônio Custódio, bom dia, querido. Good morning, pastor. Obrigado pelo doce de palavras dessa manhã. Amém, querido. É o Espírito Santo que nos direciona, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Doroteia está mandando parabéns, o pastor Paulo também. Obrigado, Doroteia. O pastor está agradecendo aqui, Doroteia. Então, olha, queridos, todo mundo tem lutas. Mas a vitória não é para todo mundo. A vitória só é para quem persevera, para quem não desiste. Uma pesquisa recente da Universidade de Stanford mostrou que uma pessoa que é exposta a 30 minutos diários de reclamações acaba sofrendo danos físicos em seu cérebro. Queridos, olha que coisa interessante. Para pensar um pouquinho. A reclamação, ela danifica neurônios na área do cérebro responsável pela resolução de problemas. Você sabia que nós temos neurônios cerebrais que são a resolução de problemas? E esses neurônios, eles são literalmente descascados pelas reclamações. Então isso é muito sério. Imagina só o que pode acontecer com alguém que tem neurônios danificados, justamente na parte responsável de resolver problemas. Isso quer dizer que quanto mais você reclama ou convive com pessoas que reclamam, mais difícil vai ser para resolver os problemas. Você não consegue resolver. Então, além de tudo isso, isso é comprovado, estudado isso. O estudo comprovou que reclamar, né, também drena a energia da pessoa. Quando você é uma pessoa reclamona, você perde suas energias, você perde suas forças. Então, por isso, ouvir reclamação nos deixa tão cansados, tão exaustos. E talvez seja por isso que você termine o seu dia se arrastando pela sua casa. No dia que você terminar o seu dia se arrastando pela sua casa, veja se você não passou o dia reclamando. Você está entendendo? Tome uma atitude diferente. Ao invés de você reclamar de um problema, busque na sua inteligência emocional, na sua inteligência espiritual, na sua inteligência física, como resolver esse problema. Se você não consegue resolver, vai para a presença de Deus, se tranca lá no quarto e diga: Senhor, esse problema é seu, não sei resolver não. Eu vou ficar aqui, eu vou te adorar, vou te louvar, eu não tenho nem palavras para dizer como que eu vou sair dessa situação. Mas o Senhor sabe, e o Senhor é que vai me dar uma direção, porque eu confio no Senhor. Você não tem noção de coisas tremendas.
Você não tem noção de coisas tremendas que Deus vai fazer na sua vida. Que bom, Maria, que você conseguiu falar para ela, com ela. Que maravilha. Glória a Deus. Foi bênção. Ela é uma mulher muito abençoada, né? Uma mulher que, nossa mãe, ela é nossa mãe, né, Maria? É uma pessoa tremenda mesmo. Inclusive vai ter uma live dela dia 18 de novembro. Ela vai lançar a primeira live dela dia 18 de novembro, queridos. Pastora Solange, minha mãe na fé, minha mãe de ministério, e eu chamo ela de mãe até hoje, uma mulher muito usada por Deus. E todo mundo está na expectativa dessa live dela aí, que eu creio que vai ser tremendo. Ela tem uns estudos muito profundos. Você quer aprender, quer crescer, você ouça o que ela vai pregar ali, amém? Mulher muito usada, mulher que fica 12 horas com Deus trancado no quarto orando, de muita oração, viu? Muita oração. Então, queridos, isso é comprovado, cientificamente estudado, que a reclamação, ela destrói seus neurônios. Então, não se deixe levar por reclamações suas, por você reclamar. Não se deixe levar por reclamações de outra pessoa e comece a se policiar para você não virar um descascador de neurônios. Quem reclama vive descascando neurônios. Busque alternativas para você resolver a situação, né? Comece a encarar essa situação de uma maneira positiva, de uma forma diferente. Ao invés de parar no meio do caminho e ficar reclamando. E ainda por cima leva outras pessoas junto com você na reclamação. Então aprenda a usar suas palavras, aprenda a usar os seus pensamentos, a usar o pensamento a seu favor. Aprenda. Se a sua mente não pensar em coisas boas, você vai pensar em coisas ruins. E quem escolhe isso é você. Você escolhe o que você quer pensar. Você escolhe, você pode escolher. Se vem um pensamento ruim, queridos, eu passei por certas situações na minha vida que se eu parasse, né? Se eu parar, os pensamentos vêm. Os pensamentos vêm para me fazer querer enforcar as pessoas, querer, sabe? Os pensamentos vêm para dizer por que as pessoas fizeram isso comigo, por que foi assim, por que foi assim. Queridos, eu escolho se eu quero continuar pensando isso ou não. E qual foi a minha escolha? Não pensar nisso. Os pensamentos ruins vinham e eu falava, você está derrotado da minha mente, Satanás. Eu declaro o amor de Deus sobre essas vidas. Eu declaro o amor de Deus nesse coração. Eu declaro, está na mão do Senhor. Senhor, está nas suas mãos. Eu não quero pensar nisso. Eu não aceito isso. Eu já recomecei. Eu já sou outra pessoa. O meu Deus está comigo. A vitória é minha. E ninguém vai impedir de eu chegar aonde o Senhor determinou para mim chegar. Você está entendendo? Eu começava a ter atitudes, eu começava a pensar diferente. Você está entendendo? Porque assim, quando você tem ação, o seu cérebro muda. Para uma hora, fique paralisado e começa a vir um negócio ruim e você não se movimenta, fique quietinho. Agora toma uma atitude e fala, não, eu não quero pensar nisso, não, eu não vou. Na hora o seu cérebro muda. Parece que aquele negócio ruim some, aquela escuridão vem vindo assim sobre você e de repente some. Você está entendendo? Então a ação que vai te levar, as atitudes que vão te levar você a alcançar, a conquistar a sua vitória. Que vai fazer você subir esse primeiro degrau. Sobe logo esse degrau, vamos passar para o segundo degrau. Sobe logo. Então o primeiro degrau da sua vida, para que você consiga, porque se você parar nesse degrau, se você continuar reclamando, você não sai desse degrau. A pessoa reclamando, ela não consegue alcançar o sucesso. Ela só vê as pessoas subindo na vida, certo? Mas ela não consegue. Por quê? Porque ela vive reclamando,
Vamos lá, vamos ver o que a Fátima tá falando aí. Pode colocar os comentários aí, irmãos. Se você tem alguma frase aí, coloca aí. Pessoas reclamonas cansa qualquer um, pois em vez de reclamar, tome uma atitude. A mudança está em nós mesmos e deixa nas mãos de Deus. Isso aí, Fátima. Você está entendendo? Deixa Deus cuidar dessa situação. Fica parada ali pensando. Tem pessoas, queridos, que elas não reclamam para ninguém. Mas ela para no mundinho dela, ela se tranca no mundinho dela e fica reclamando por que foi assim, por que aconteceu isso comigo, por que não sei o que, por que não sei o que. E fica ali, sabe, no porquê, e não tem força para levantar, e não é assim. Quando eu vivi uma certa situação, uma vez, e eu parei assim, né, e eu falei, Senhor, se aconteceu isso foi porque eu falhei. E eu quero saber aonde eu falhei. Olha para você ver. Senhor, eu quero saber aonde eu falhei. Se aconteceu isso. Aonde foi que eu falhei? Para que eu não falhe mais. Eu não quero falhar. E eu não quero ficar remoendo essa situação. Eu quero levantar minha cabeça e seguir em frente. Esse problema para mim tá resolvido. Eu sei quem eu sou. Não aceito o que falam de mim. E esse problema para mim está resolvido. E está nas suas mãos. Levantei minha cabeça, chacoalhei a poeira e vamos em frente. E as coisas começaram a fluir de uma forma rapidamente. Não adianta você ficar parado e ficar, ai, por quê? Ai, não sei o quê. Ai, porque assim? Ai, porque eu não tenho sorte. Ai, porque não sei o quê. Porque nada acontece comigo. Porque as coisas vão para frente. Ah, para! Não acontece porque você não deixa acontecer. Se nada acontece com você é porque você não deixa acontecer. Você não toma atitudes. Então para de ser um descascador de neurônios, porque isso é comprovado cientificamente. Estudos comprovados cientificamente da Universidade de Stanford mostra isso. Você está entendendo? Sofre danos no cérebro. Queridos, é tão sério esse negócio de cérebro. Eu estive ouvindo uma vez um pastor, doutor, formado em doutorado, ele era psiquiatra e também, como é que fala? Neurologista, neurocerebral, que tratava tudo o assunto de cabeça. Aí o que acontece com as pessoas? Ele falou assim, que as pessoas que se entram em depressão, presta atenção nisso, isso é muito sério. Pessoas que estão na depressão, o que acontece? Por que elas entram em depressão? Por que as pessoas chegam num caso muito sério de depressão? Porque ela tem os neurônios que foram danificados por um trauma, por um problema muito grave, por um problema muito sério. Esses problemas, esses traumas, eles acabam danificando o neurônio dessas pessoas. E às vezes, que nem ele falou assim, é muito sério isso, porque as pessoas, elas acham que a depressão é um caso espiritual e não é. É uma doença físico-química que tem que ser tratada assim com remédios. Por quê? Porque existem muitos remédios hoje para a cabeça que ajudam a consertar aqueles neurônios que foram danificados. Então o que acontece? As pessoas não é só muitas vezes o espiritual, porque as pessoas que elas passam por um problema muito grave, elas começam a se fechar no mundo delas. Então, a pessoa que sabe disso, o que acontece? Quanto mais ela reclama, mais danificados os neurônios ficam. E elas vão se fechando no mundo delas. Por isso que eu falo, você tem que tomar atitude, você não pode danificar seus neurônios. Porque senão daqui a pouco você está uma pessoa depressiva, uma pessoa dependente de remédio, para conseguir consertar uma situação. Agora, pare de ficar reclamando e não permita que isso venha atingir a sua mente. Qualquer problema, qualquer trauma, olha a história de Maia. Ela não permitiu que esse trauma viesse travar lá na frente. Ela usou desse trauma para ser a mulher mais forte que ela poderia ser. E se tornou uma mulher muito famosa. Amigas de 2 presidentes dos Estados Unidos. Você está entendendo? Uma grande escritora. Use problema para ser o seu degrau da sua subida. Para que você chegue mais alto. Para que você chegue mais forte no topo. A águia, nós não somos o clube das águias?
A águia usa a tempestade para ela subir mais alto. Ela usa a tempestade para impulsionar ela, para jogar ela para cima, para ela voar acima da tempestade. Assim temos que ser nós, andar por cima do problema. Os problemas têm que estar debaixo dos nossos pés. Não é ele que tem que ter autoridade na minha vida, é eu que tenho que ter autoridade sobre eles. É eu que tenho que lançar minha palavra de autoridade profética de Deus para acabar com esses problemas. Isso vai depender das minhas atitudes. Eu escolho querer ficar remoendo no meu cantinho, fechadinha e triste, angustiada, reclamona, ou eu escolho levantar minha cabeça, chacoalhar com ele e dizer, não, nada me derruba, nada me põe no chão, porque o meu Deus me levantou e é lá que eu estou. E é junto com ele, nas regiões celestiais, acima de toda a potestade, todos os dominadores, com toda a autoridade. É lá que eu estou com ele. Porque é assim que a Bíblia diz que eu sou. É lá que a Bíblia diz que eu estou, das regiões celestes, com toda a autoridade e poder nas minhas mãos, assentado direito do Pai. Amém? Olha o que a nossa menina de Taubaté falou, a Nilde aí. Use o seu tempo gasto reclamando para traçar um plano de ação. Olha aí, ó. Olha que frase. Use o seu tempo gasto, o tempo que você gasta reclamando, use esse tempo para traçar um plano de ação. É isso que vai resolver o seu problema. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você guarde isso hoje no teu coração. Comece a colocar isso em prática. Se você era uma pessoa reclamona, em nome de Jesus você não vai ser mais. Amém? Amanhã nós vamos subir mais um degrauzinho, né? Amanhã não, perdão. Terça-feira. Terça-feira nós vamos subir mais um degrauzinho. Terça-feira, o tempo é precioso. Nilde, olha aí, meninas de Taubaté. O tema de terça-feira é o tempo é precioso. O segundo degrau é o tempo é precioso. Nós vamos falar sobre o tempo. Amém? É muito séria essa questão de tempo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero agora estar orando com você. Vou orar por você. Eu quero hoje colocar na oração. Irmãos, eu tenho um casal de pastores aqui. Pastor João, a irmã Escolástica, né? E mais o obreiro dele que chegou a falecer por causa do Covid. Eles pegaram Covid e nós precisamos orar. A irmã Geralda aí que está me ouvindo, irmã Geralda, ore por eles. É o pai da Beth, lembra da Beth? O pai da Beth, pastor João, a irmã Escolástica, e a Beth está pedindo muita oração pela mãe dela. A mãe dela não está nada bem, né? Estão internados no hospital e nós precisamos orar para que Deus visite esse pastor, a família, né? Que está complicada a situação. Vamos pedir para Deus visitá-los agora, em nome de Jesus, que esse vírus não venha destruir, não venha tirar a vida deles, né? Que eles possam ser tocados e curados em nome de Jesus. Então nós vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor, né? Que venha trazer aí a cura sobre eles também, amém? Não só sobre eles, mas todos aqueles que foram atingidos pelo Covid, né? Que Deus venha trazer a cura, o milagre na vida deles em nome de Jesus. Quero orar por você que está aí na live. Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu sei que o Senhor é contigo, amém? O que é? Não só o Covid, mas qualquer tipo de enfermidade. Orar para qualquer tipo de enfermidade, para que Deus venha manifestar a graça sobre a tua vida. E também já segure aí teu copo com água, amém? Papai querido, meu Pai amado, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá, papai, de estarmos juntos com teus filhos, reunidos nessa live, através desse celular, onde nós estamos aqui todos juntos, para aprender muito mais de Ti, Senhor, para o Senhor nos ensinar e nos dar as estratégias de como nós alcançarmos todos os propósitos e objetivos da nossa vida, nossos sonhos, né? Papai, eu creio que é o Teu Espírito nos direcionando em todas as coisas. Que o Senhor, meu Deus, esta manhã estenda as Tuas mãos sobre cada um de nós.
Que o teu Espírito venha sobre nós nos fortalecendo, nos renovando, Senhor. Que teu Espírito venha nos direcionando. Que não permita que nós sejamos pessoas reclamonas. Que tudo que passarmos ou tudo que fizermos seja para louvor e glória do teu nome. Pai, eu não sei o que cada um que está nessa live precisa, ou que cada um está passando no momento. Uma coisa eu sei, o Senhor é com cada um de nós. O Senhor tem estado conosco, papai. O Senhor não tem nos deixado só. Então nós não temos nem que reclamar nada, e mesmo que o Senhor não estivesse, nós não tínhamos o direito de reclamar. E sim de tomarmos atitude que nos leve, papai, a sermos abençoados, que nos leve à conquista da nossa vitória. Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração nesse momento, visita cada vida, cada pessoa, cada lar, cada casa. Visita esse homem, essa mulher, visita, meu Pai. Toca nesses corações através do Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha renová-los, fortalecê-los. Se há alguma enfermidade, que venham ser curados agora. Se há algum problema, que o Senhor dê a solução desse problema agora. Mas eu peço por cada uma dessas pessoas que estão nessa live, Pai, que o Senhor os abençoe de uma forma tremenda. Visita o pastor João, visita a irmã Escolástica, visita, meu Deus, repreendendo toda a ação maligna desse vírus que está atingindo essa população ainda. Visita a família desse obreiro que partiu para o Senhor, que faleceu por causa desse Covid, Pai. Visita agora, vai tocando, meu Deus, vai manifestando o Teu poder, vai manifestando com a Tua unção, Pai. Traz conforto sobre a família, o consolo sobre a família por causa da partida dele, Senhor. E nós colocamos nas Tuas mãos. Necessitamos, Senhor, da Sua graça em nós, necessitamos da Sua presença em nós, nos direcionando. Então seja com cada um de nós, Senhor, e nos dê a vitória, Pai. E que possamos fazer tudo segundo o Teu propósito, segundo a Sua vontade, para que o Teu nome, ele venha a ser glorificado. É o que eu te peço, meu Deus. Visita todas as pessoas nos hospitais que foram atingidas por esse Covid. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, coloca as Tuas mãos, Espírito Santo. Manifesta Teu poder e a Tua graça, Pai. Visita agora, Senhor. Visita, Espírito de Deus, e toca poderosamente, trazendo cura, manifestando o Teu poder. Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse copo com água. Que o Senhor, meu Deus, venha tocar nessas águas, em todas as águas que estão sendo apresentadas ao Senhor. Toca agora com Tuas mãos poderosas, Pai. Toca manifestando o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Toca trazendo milagres, papai. Milagres, Senhor. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Levanta as Suas mãos poderosas, Espírito Santo, e manifesta, Pai, com a Tua presença, manifesta com o Teu poder, manifesta, Espírito de Deus, manifesta, Senhor. Vem manifestando com a Tua unção, papai. Vem manifestando com a Tua graça. Vem manifestando com o Teu amor, Senhor. É diante do Senhor, papai, que nós colocamos toda a situação. Que essas águas sejam um instrumento aonde o Senhor vai levar milagres de cura, Pai. Milagres de libertação, de providência. Pessoas estão usando essa água só para passar em cima de uma foto, e grandes coisas estão acontecendo. Que os milagres continuem para todos verem que o Senhor é Deus, Pai, e que o Senhor está cuidando de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro essas águas para a glória do Teu nome e para o Teu louvor. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que você receba aí em nome de Jesus. Ele tem contato com os irmãos que moram em Filipinas, né? Filipinas é um país, pela localização, muito sujeito a terremotos, a vulcões, a catástrofes naturais. E eu gostaria que vocês orassem por Filipinas, né? Ontem, um furacão, não sei a intensidade desse furacão, mas estava chegando, né, lá em Filipinas.
Então ore pelo povo de Filipinas, que Deus possa minimizar, entendeu? Essas catástrofes sobre Filipinas. Amém? Ore por ela em nome de Jesus. E eu ouvi do pastor Ricardo que é um povo que ora muito por nós. Ele é ligado, ele tem um povo, o ministério dele está ligado com Filipinas. E ele diz que é um povo que intercede muito pela gente. Olha para você ver, um povo que está numa situação tão difícil e são nossos intercessores. Então vamos orar por Filipinas, ore por aquele povo e vamos pedir que Deus tenha misericórdia. Amém, queridos? Ó, beijão, fiquem com Deus. E até amanhã na live das 7h30 da noite com o pastor Ricardo Verzani. Amém?